Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos falando que a vida cristã normal é de fé em fé e de glória em glória. E nós estamos meditando na galeria da fé. E hoje nós vamos meditar sobre a fé que moveu Isaac, Jacó e José, que está registrado em Hebreus capítulo 11, versículos de 20 a 22, que nós vamos fazer a leitura neste momento. E diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e Deus deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Olha só, uma certeza de fé revelada para o futuro. Todos eles tiveram uma fé naquilo que ainda não conseguiam ver, mas sabiam que ia ser realizada. Então, nós podemos perceber, às vezes, a nossa dificuldade por termos uma mente ocidental, entender o que era tão incomum na fé de Isaac, de Jacó e José, como é registrado nos 3 primeiros versículos que nós lemos aqui. Isaac, por exemplo, lhe conquistou lugar no rol da fama da fé, porque ele invocou bênçãos futuras a Jacó e Esaú. O que há de tão extraordinário nisso? Antes dos filhos nascerem, o Senhor anunciou a Rebeca que os meninos seriam a origem de 2 nações e que o mais velho Esaú serviria ao mais novo Jacó. Esaú era o favorito de Isaac e, como primogênito, normalmente receberia a melhor porção do seu pai. Mas Rebeca e Jacó enganaram Isaac, cuja vista estava fraca, fazendo então dar a melhor porção a Jacó. Todos conhecem essa história. Quando a conspiração então foi exposta, Isaac tremeu violentamente. Mas ele se lembrou da palavra de Deus de que o mais velho serviria ao mais novo. E apesar da sua predileção por Esaú, ele percebeu que deveria prevalecer a supremacia de Deus sobre a sua fraqueza natural. Houve muitos capítulos vergonhosos na vida de Jacó. Contudo, ele é honrado como herói da fé. Seu caráter desenvolveu-se com a idade e ele morreu em um romper de glória. Quando ele abençoou Efraim e Manassés, filhos de José, cruzou as mãos de forma que a bênção do filho mais velho caísse sobre Efraim, o mais novo. Apesar dos protestos de José, Jacó insistiu em que as bênçãos deviam assim permanecer, porque essa era a ordem que o Senhor especificara. Embora a sua visão física fosse fraca, a sua visão espiritual era aguçada. A cena final da vida de Jacó mostra o adorando, apoiado sobre as extremidades do seu bordão. Os momentos finais de Jacó estabeleceram o mais agradável contraste de todas as cenas de sua história. Ela lembra uma serena tarde depois de um dia tempestuoso,
O sol, que durante o dia estava escondido pelas nuvens, a névoa, a neblina, aparece-lhe em majestade e brilho, espalhando o dourado dos seus fachos de luz no céu do ocidente, mantendo e alimentando então aquela manhã ensolarada. E assim com o nosso então velho patriarca Jacó, a sua barganha e astúcia, o direcionamento, a troca de posição, o embaraço, os inacreditáveis, temores egoístas, todas essas nuvens negras terrenas e de caráter parecem então ter passado, e ele então atingiu a maturidade e a visão espiritual. Ele surge então na mais tranquila elevação de fé, para conceder bênçãos e conferir dignidade em uma santa habilidade que apenas a comunhão com Deus pôde outorgar, depois de tantas experiências que ele teve com Deus, como nós sabemos. Já José, a sua fé também era muito forte. Quando ele também estava próximo da morte, ele creu na promessa de Deus de que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito. A fé permitiu que ele já visualizasse o êxodo. Estava tão seguro que ele instruiu então os seus filhos a levarem os seus ossos com eles para o sepultamento em Canaã. Assim, então, embora ele tenha morrido cercado de pompa e de esplendor do Egito, o seu coração não estava mais ali, mas o seu coração estava com o seu povo, em sua futura glória e bênção na terra de Canaã. Então, Isaac, Jacó e José, eles abençoaram o futuro porque eles tinham certeza plena de que Deus cumpriria as promessas que tinham feito, porque Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E este é o mesmo Deus em que nós adoramos e que nós confiamos. Que possamos olhar para frente e lembrar de nos espelharmos na fé desses homens, lembrando que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, também é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e também de José. Que Deus abençoe você e uma semana abençoada em nome de Jesus. Oremos pela nossa terra do sul e que o Senhor levante mantenedores para ajudarem essa terra. E pela fé nós também podemos orar para que essa massa de ar quente se dissipe, para que nós possamos então ver o Senhor trazendo sol sobre aquela terra e trazendo também o sol da solidariedade e do amor. Que Deus abençoe cada um de vocês e que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.